Decorou. 2 Crônicas 7,14. A aliança de Deus com Salomão. Porque ele constrói o templo do Senhor e ele faz uma oração belíssima ao Senhor. E o Deus responde ele nesta oração. E fala o que, igreja? Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o que Deus vai fazer? Amém? 4 ações que nós devemos ter para que o Senhor nos ouça e nos abençoe. Amém? Veja só. Se humilhar, orar, me buscar e converter. Ou seja, não é? Então a gente tem que reconhecer que nós precisamos do Senhor, reconhecer os nossos atos, reconhecer onde precisamos mudar, falar com o Senhor, vida de oração, buscar a Deus, significa leitura na palavra, buscar conserto, né? Buscar o melhor do Senhor, se converter, mudar de atitude, nascer de novo, né? Abandonar os maus caminhos. O que Deus vai fazer? Eu vou perdoar os seus pecados e sararei as suas terras. Aí de baixo aqui vai continuar a partir do verso 15, ele responde toda a oração que Salomão faz, porque Salomão pede o que nessa oração? Que o Senhor, Ele venha abençoar, venha sarar o povo, venha curar a tantos quantos são lá e todos que são estrangeiros, os que não eram, não é, do povo israelita, mas todos quantos passarem naquele templo, e tudo que eles pedissem ao Senhor, que Deus pudesse responder como uma forma de todos saberem que só o Senhor é Deus e que Ele responde às nossas orações e que Ele opera nas nossas vidas. Só que Deus responde para Salomão, Ele fala exatamente isso. Ele fala: Salomão, vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro, o povo precisa baixar a bola, né? Vamos falar na linguagem de hoje. Precisa se reconhecer, se humilhar, não é? Porque Deus, Ele se compraz num coração contrito e quebrantado, que se reconhece e sabe o que precisa para mudar. Não adianta, Deus não vai poder dar bênçãos ou coisas que talvez nós pedimos e que nós não estivermos com o coração adequado para receber. O que é essa adequação? Para que eu quero essa bênção na minha vida? Não é? Já falei várias coisas. Por exemplo, financeiro. Para que eu quero muito dinheiro? Todo mundo quer porque traz paz financeira, traz isso, traz aquilo, você entra e sai, compra o que quer, mas é assim? É para isso? Não é? O que você quer fazer? Aonde você vai? Não é? Porque a Bíblia fala, às vezes pedis e pedis mal. Gastar e nada tendes. Por quê? Se nós não tivermos um coração de administração nas bênçãos de Deus, se nós não tivermos um coração que esteja obediente ao Senhor, como é que Deus pode abençoar a nossa vida? Não é? Graças a Deus pela sua misericórdia, nós já somos abençoados, o Senhor tem nos sustentado. Mas o que Deus quer? Ele quer lhe dar mais. Deus quer te abençoar em todas as áreas. Deus quer te dar a paz que você precisa. O Senhor quer te dar, não é, toda a situação que você está buscando, principalmente o encontro com Deus. Mas a gente precisa ter estas ações de se humilhar. Primeiro passo, reconhecer. Segundo passo, buscar o Senhor, orar a Ele, não é? Orar, é falar com o Senhor. Oração, eu não preciso orar bonito para Deus, eu preciso falar sinceramente com o Senhor. E isto vai ser bonito para Deus, porque vai mover o coração dele e Ele vai poder, não é, atender às nossas orações. Você crê nisso? Amém? Aleluia. A outra coisa é buscar. Aí o que eu tenho que buscar, gente? Eu tenho que buscar estar na presença de Deus. Não adianta eu vir só nos cultos. Os cultos eu tenho que vir, faz parte, é congregação. Eu tenho que aprender a viver igreja. Eu tenho que aprender a saber o que é uma igreja. Eu tenho que aprender a viver na família de Deus. Cumprir os seus propósitos dentro da igreja, os mandamentos do Senhor dentro da igreja.
viver como corpo, receber a palavra, ser ensinado, discipulado, não é? Ser ofertante, dizimista, não é? Diante do Senhor, contribuir na obra, porque como que nós estamos aqui? Se não houver, tudo na nossa vida tem custo, tem gasto. Eu estava pensando, eu falei, gente, é verdade, qualquer saidinha que você está na rua, por exemplo, não tem água, você não consegue de graça, você vai ter que gastar 3, 4 reais, sei lá, tem lugar que vende de 3 a 8 reais, não é, uma garrafinha de água, e você vai ter que comprar, tudo tem custo. E aqui você imagina sustentar toda esta obra, e Salomão também fez isso aqui, e ele fez o de melhor com todo o custo que teve, mas ele deu o de melhor, e todo o povo ofertou. Ficaram pobres? De maneira alguma. Faltou? De maneira nenhuma, porque Deus sempre sustentou o povo. E se nós entendermos que desde o princípio da sua criação, Deus falou, vai, eu que pus todas estas coisas na terra, e pus vocês para administrarem, e eu sustentarei. Amém, irmãos? O problema é que o nosso desespero inverte essas coisas, ou a gente esquece, e acaba se desesperando, e às vezes acaba se corrompendo com coisas ilícitas para se prosperar, à base de mentiras, à base de trapaças, à base de outras coisas que Deus não se agrada. Mas nós temos a promessa de que o Senhor nos sustenta. E o que Deus pede em relação a isso? Ele pede que você paga, dízimo é pagar a Deus? Não, oferta é pagar ao Senhor. Você vir aqui, dar dinheiro aqui, é pagar ao Senhor, não está pagando nada. Você está cumprindo, é um ato de adoração. É um ato que agrada ao Senhor, você honrá-lo. E a forma que Deus colocou exatamente para sustentar a sua obra é através dos nossos rendimentos, daquilo que nós damos. Veja bem como você ajuda. Você contribui na casa de Deus. Aleluia. Você contribui no tempo, para que tenhamos essa oportunidade de não só estar as portas abertas cultuando, mas atendendo pessoas, não é? Ajudando pessoas, contribuindo com as ações sociais e com os projetos para ganhar vidas e edificar a igreja do Senhor. Não estou dizendo construir palácios riquíssimos, isso é outra coisa, isso vem conforme Deus vai colocando, mas com prioridades, com equilíbrio, de cuidar do reino de Deus do próximo. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Então, Salomão, ele contribuiu com isso, e eu quero ler com você, que eu quero falar em nome de Jesus, com o livro de Colossenses capítulo 4. Eu dei aqui uma breve pausa, porque você vai ouvir falar isto, para nós sabermos os passos que nós temos que ter, amém, irmãos? Então, dentro de se humilhar, orar, buscar a Deus, se converter dos maus caminhos, para que o Senhor, perdão é cura, não é? É tirar o obstáculo, abrir a porta para que nós sejamos abençoados. Então, que um dos ensinamentos que está no livro de Colossenses, aonde o apóstolo Paulo escreve à igreja, e ele fala assim a partir do verso 18, e eu quero falar com você sobre isso. Vai falar em questão dos deveres familiares. Vamos lá. Esposas, a partir do verso 18. Sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pois, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, não temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Até aqui no momento, tá? Então vamos lá? 2 Crônicas 7,14 é a palavra-chave da nossa campanha. E nós estamos vendo lá que é humilhação, oração, fala com Deus, busca
arrependimento, né? Mudança de atitude, para que Deus opere. Irmãos, veja que aqui o apóstolo Paulo, ele exorta aqui nesta palavra, ele dá um ensinamento, e ele fala: esposas, você quer viver bem? Seja submissa. Maridos, vocês também têm que ser submissos, não é? Aqui não pega só para um lado, você vê que se a esposa é submissa, da mesma forma o marido também vai ser submisso. Não tem machismo aqui, tem questão de amor, tem uma certa questão de amor. Filhos, a mesma coisa, obedecer aos vossos pais. Quantos são filhos aqui? Amém? Está vendo? Eu sou também, não é? Apesar dos meus pais serem falecidos, mas eu também me submeto, né? Eu também estou submisso. E aqui em questão, começa a falar, a questão é que começa a falar de casa. Por quê? Quando nós não temos em casa, não vamos dar lá fora. Por isso que nós estamos vendo uma sociedade cada vez mais degradada. E nesses dias no meu serviço eu tenho conversado com pessoas, e tem uma das situações que a gente estava falando exatamente sobre isso. E agora que eu estou me lembrando, né? Porque hoje o Senhor colocou no meu coração para tratar com submissão, o problema da insubmissão, né? Mas ser submissos. Por quê? Vocês notem que há uma dificuldade hoje de respeito, não é? Vocês notem que qualquer coisinha, você já viram o trânsito como está, não preciso nem falar, né? A educação, hoje está sendo diferente. Você abrir uma porta para uma senhora de idade, quase não se faz mais isso, não é? Por exemplo, teve que ser uma lei imposta, teve que virar lei. Uma faixa de pedestre que a gente tem há anos, e que diz que a prioridade, segundo a lei do trânsito, é sempre o menor. Quem é o menor no trânsito? Você e eu, pedestre. Quando nós estamos a pé. Quando você está de carro, não é? Aí assim vai indo. Tem o motoqueiro que está de moto, e tem o motorista de ônibus, e tem o motorista de caminhão, as carretas. E assim vai. O maior tem que sempre proteger o menor. Olha que interessante, né? Porque Deus, ele é maior e protege todo, e além de ser o Criador, nos protege todos. Mas me chama a atenção que teve que pôr lei e multar, né? Isso dá multa, e é multa grave, 7 pontos. E você paga R$385, se eu não me engano, nessa multa. Para que haja obediência, preferência de dar passagem. E não é gentileza, né? Teve que ser lei. Uma coisa que é algo que é amor, educação. Deu para entender, irmãos? Não é? Então, veja que se nós não conseguimos ser submissos às nossas autoridades, a gente tem vários reflexos. E a gente estava conversando, né? E a gente estava vendo isso. Eu falo, gente, a gente vem de uma... Eu, por exemplo, da década de 70, venho de uma disciplina, não é? Mas que eu não agradeço. Que eu agradeço, melhor dizendo, né? Que eu agradeço a Deus pela vida dos meus pais. Pelas palmadas, cintadas que tomei. Não é? Por quê? Me ajudaram no bom caminho, não é? Pelas disciplinas, castigos, muitas vezes não só, não é? A palmada ou a varada, né? A Bíblia mesmo, ela fala em questão de disciplina, que a vara para não poupar, não é? É para dar vara, mas é apesar de que não é para espancar, não é? Espancar não, descontar, bater numa criança com raiva, nervoso. Se você está nervoso, vai chamar a atenção dele, vai com bronca descontando a sua raiva, aí é outra coisa, você cria uma outra reação nele. Mas ele tem que saber por que ele está sendo disciplinado, não é? E disciplinar. E na palavra de Deus é assim também. Deus nos disciplina. Ele fala duro, pega pesado, por quê? Deus não está falando no nervoso porque ele está estressado, não é isso. Deus é benevolente. Ele chama a atenção porque ele vai falando, ele vai colocando. Mas o que acontece? Se a gente não obedece, Deus vai começar a apertar. E às vezes nós vamos ficar orando, pedindo bênção e falando, poxa, não vem, aquele tal negócio que vocês já sabem. Eu vou na igreja, mas não acontece. Ah, eu recebo promessa, mas não acontece. Peraí, Deus falha? Ele não falha. Se a promessa é de Deus, é do profeta que falou, é do Senhor, ela vai se confirmar, está testificando, com certeza. Mas nós é que temos também o caminho para que, a tomada de atitude no caminho, para que se cumpra essas promessas de Deus, amém? Muitas vezes você vem, recebe, fala, Deus vai abrir uma porta, você vai ter uma casa.
Deus vai abrir uma porta, você vai assinar um papel, um documento, você vai ficar feliz, vai vir. Então a gente deduz o que aqui? Deus está falando, eu vou te abençoar. Eu, por exemplo, graças ao Senhor Jesus, posso testemunhar de quanto o Senhor profetizou, usou profetas para profetizar na minha vida. E quantos que foi de Deus tem se cumprido. Quando Deus falou que eu ia ter a casa própria, não só pela boca do profeta, mas também por palavras. E eu não estou aqui pregando prosperidade e aquisição de bens, mas entenda bem uma coisa. Essas coisas é bom acontecer? É bom, é ótimo, elas fazem bem. Mas o primeiro de tudo, eu vou voltar para a palavra, é dentro da palavra. É dentro da palavra. Se nós resolvermos, não é, os impedimentos que estão na nossa vida aqui dentro, as bênçãos de Deus e os seus propósitos dentro até do tempo de Deus, porque você vai ter discernimento do tempo de Deus, você vai saber esperar, vai saber aguardar, vai saber entender as outras, porque Deus não deixa ninguém confundido, não é? Mas você vai alcançar as bênçãos, você vai ter como chegar nestas bênçãos, porque vão se cumprir. A questão é que Deus é como um pai. A questão é que, para você entender bem melhor, de uma forma bem clara, se você trabalha os 30 dias, você recebe pelo seu trabalho. Hoje mesmo vi um anúncio, pagamos conforme o seu trabalho feito ali. Você tem que trabalhar para receber, é um ato de submissão, é um ato de obediência. Você foi contratado, você está submisso àquele que te contratou e está a questão de fazer bem. E outra, você vai poder ser melhor recompensado? Vai, se você fizer o seu trabalho com organização, começando e terminando e com excelência. 3 pontinhos básicos que Deus espera de nós. Amém, queridos? Veja só, não adianta eu vir aqui com eloquência, trazer uma palavra e sair profetizando, sapateando se não houver ensino. Vai ser só mais um agito, vai ser só mais um blá blá blá, vai ser só mais um reteté. Não é isto. Não que eu, nada, quem já me conhece que sabe que eu não sou nada contra isso. Mas nós precisamos ser corretos, porque eu buscando a Deus, mais uma vez o Senhor colocou no meu coração isso. E eu falei, Senhor, Tu podes operar tantos milagres. Eu sei que o Senhor pode dar graça na igreja, pode dar graça no Teu povo, nos nossos corações, na minha vida, Senhor. E o Senhor falou, olha, não sou eu que não quero fazer isso. Mas como que eu posso abençoar uma pessoa que eu tenho tratado, tenho mostrado aonde que tem que mudar e ela não muda, e eu sou obrigado a abençoar? E muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, não está funcionando a oração do meu servo, daquele outro, me afronta, não afronta o servo, me afronta a mim. Você acha que na terra eu não pus profeta? Pus. Você acha que na terra não tem homens de Deus? Tem. Você acha que na terra não tem os curandeiros? Tem. Você acha que na terra não tem aqueles que revelam? Tem. Isso é dom, é profético, está na Bíblia. O Senhor colocou. A questão é o que? Sou eu? Não. Sou eu? Tem capacidade de falar que sou eu que não quero fazer? Quantos entram na igreja? Vamos quebrar impedimentos? Quantos sabem, não é, o que foi pregado domingo passado? Quantos estudaram, leram a Bíblia sobre a pregação do domingo passado? Coisinhas básicas. Você está entendendo? Então, como é que a gente, não sendo dedicado ao Senhor, em buscar ao nosso Deus, entra neste culto e escuta bate palma, canta, traz uma oferta e vai embora para casa? É só isso, gente, de uma maneira muito fria? Não é. Deus quer o teu coração de adorador. Deus quer encontrar que você cultue Ele lá no seu trabalho, primeiro na sua casa, porque aqui se trata exatamente o que está falando isso. Primeiro, esposa, seja submissa. Ele está tratando com a casa. Marido, ame sua esposa, respeite-a. Filhos, obedeça, são coisas básicas, é uma organização em casa. É um começo, meio e fim. É fazer com excelência. Não é nada imposto ou obrigado. Pelo contrário, é algo que é de amor. São coisas básicas na nossa vida, que para eu ter uma casa equilibrada, e olha, irmãos, vou falar uma coisa para você. Se não tem isso, respeito dentro de casa, submissão, um fala mais alto que o outro, ninguém se entende, grita, filhos desobedientes, responde a mãe. Então, esses dias eu estava vendo, estava até comentando em casa, falei, gente, não é? No meu serviço eu vi assim, estava perto lá, eu falei, meu Deus do céu, um filho começou
a não ter paciência com a mãe, mas a brigar 3x4 por causa do celular, que a mãe não sabia mexer direito. Ele falou, você quer que eu faça isso? Quase que eu virei e falei assim, pega leve. Eu falei, nós somos da geração da analógica para digital. Você já é da digital. Tem os entendimentos mais fáceis. Sim ou não, irmãos? Não é? Você dá um celular na mão da criança aqui, ó, por exemplo, se eu ver ali o Keiler, por exemplo, ele está de cabecinha baixa, deve estar com o celular, tá? Tá ou não tá? Olha lá, tá no celular. Criança de quantos anos? 3? 4? 3 anos. Outro dia eu vi, irmão, sério, aquela me deu vontade de rir. No meio acho que foi não sei, acho que eu estava resolvendo um negócio e estava na rua assim, e saiu uma mulher com a criança. Acho que foi no hospital, na verdade. Numa clínica, lembrei. E aí, estou vendo lá uns negócios assim, aí eu olho, todo mundo esperando, todo mundo, você nota que no metrô, no ônibus, todo mundo, a maioria celular na mão. Aí o pessoal não sabe andar mais com as mãos soltas, é tudo assim. Faz até exercício, tá aqui também. Né? Então isso aqui, meu Deus, se isso fosse Bíblia, imagina quanta gente abençoada, poderosa, santa, Jesus já tinha voltado, a terra tinha mudado, não é? Imagina, se fosse Bíblia, não é? Mas isso aqui a gente sabe hoje que é trabalho, é tudo, tem toda a sua vida aqui praticamente. Tem TikTok, Instagram, tem estragado também para quem não sabe usar, não é? Tem o Face Fofoca, tem tudo aqui, não é? Então, aí eu olho assim, de repente uma criança sentada no carrinho assim, devia ter o quê? 2 anos, 1 ano? Meu, foi muito engraçado, devia ter filmado. Eu falo, gente, como que pode? Você está entendendo? Então, essa turma tem facilidade. É diferente de eu chegar aqui e você chegar para mim, por exemplo, que peguei essa mudança, né? Então, assim, é difícil, tem coisa que eu ainda não entendo. Mas às vezes eu chego, o que a gente faz? O pai sempre fala assim, filho, como que faz isso aqui? Você dá na mão, eles sabem. A mente, né? O DNA que já está ali, não é? Dessa tecnologia, eles pegam rápido, pega fácil. E a gente não sabe, como põe no store? Como apaga isso aqui? Onde entra? Você mexe, trava tudo, fica mais perdido que outra coisa. Foi igual lá na empresa, né? Meu chefe está de 70 anos na época lá, pegando toda aquela mudança e ele, ei, eu não estou mais navegando na internet. Eu gritei, socorre que ele está afundando. Não tá, o navio afundou na internet. Mas, irmãos, a gente vê algo que a gente tem que aprender. Por exemplo, eu quero um celular novo, peço para Deus um celular novo. Para que você quer? Tem gente que atrasa para vir na igreja por causa do celular, porque está preso aonde? Né? O jovem, por exemplo, muito TikTok, muito TikTok, muito... Isso aqui é um periguinho. Se eu digitar aqui, cenas de sexo, aparece na hora, entra em coisas aqui, não é? Eu vejo tudo aqui, ó. Vejo tudo. Aqui eu recebo golpes, eu recebo gente cantando para pedofilia, eu recebo um monte de coisa aqui, ó. Não tem como bloquear. Tem livre acesso. E você pede celular para quê? Ainda quer o melhor, não é? Deus quer dar, é errado ter isso aqui? Não é, não. Mas a gente precisa saber ser administradores. Então eu preciso me humilhar, reconhecer, e o que está sendo falado hoje, se a tua bênção, se você vem na igreja e tem dificuldade, continua ainda escravo do pecado, Deus quer tirar esses empecilhos. Mas você precisa tirar o passo, porque foi o que Deus falou, não é? Eu tiro. Eu já tirei, na verdade. A obra da cruz do meu filho está feita. Todo aquele que me aceita e se converte. Salomão, funciona assim, ó. É o que ele falou. Se humilhar, se me orar, se orar para mim, buscar e se converter, então eu vou abençoar. Então eu tenho que fazer isso. Amém, irmãos? É igual peguei aí domingo, coloquei um copo de água. Tem um copo de água aqui, ó. Me trouxeram aqui, né? Um copo de água aqui. Já eu bebo porque já vai secar o tanque. Mas quem está com sede? Vem pegar água. Eu falei, vem pegar água. Quem está com sede? Veja só, eu sei que você não vai vir aqui, que é um exemplo. Mas alguns foram e pegaram. Já foi na hora. Então eles quiseram. É o que Deus está colocando hoje. Aonde que você tem empecilho?
Por exemplo, em submissão, não adianta falar que obedece a Deus, que é fiel com Deus. A própria Bíblia diz isso. Se eu não amo a quem vejo, como que eu posso amar quem não vejo? Alguém viu Deus aqui? Alguém sabe exatamente como é a face de Deus aqui? Alguém conhece Jesus aqui de face? Você sabe se o olho dele é verde, é preto, é castanho? Você sabe do cabelo dele? Será que realmente é todo branco? Tem mechas? Alguém pode afirmar isso? Então, como é que eu posso amar a Deus? Veja só, Deus nos prova aí. Deus nos vê aí. Se eu não consigo, primeiro amar em casa, ser submisso. Vamos lá? É a mesma coisa que falar assim: homens e mulheres, sejam submissos aos seus superiores. Alguém aqui está sujeito a chefe na empresa? Mas você está sujeito a alguma coisa? Alguém aqui está sujeito ao governo? Às leis de trânsito? Não tenha medo não, irmãos. Isso aí todos nós estamos. Se você não obedecer, não for sujeito, você é penalizado com isso. Não é? Então, como é que se eu não for obediente a isso, como é que eu vou fazer? Eu vou dizer que eu obedeço a Deus? Deus pode mesmo me abençoar? O que você acha? Qual é as tuas conclusões com isso? Não responda para mim. Veja só. Por isso que Deus falou, em Isaías falou, o povo começou a reclamar e falou assim: poxa, Deus virou as costas, Deus não quer mais saber da gente. A gente ora, Ele não responde, Ele não fala. Aí o Senhor fala lá: escuta, manda dizer esse povo, é o seguinte, não sou eu, são os seus pecados. Meus ouvidos nunca deixaram de ouvir eles, mesmo pecando eu estou ouvindo, porque eu sei que na hora que clamar, pedir socorro, eu vou chegar porque eu os amo, mas vão viver segundo as consequências das suas desobediências, ou seja, não mudam. Se não mudam, como é que pode ser abençoado? Como é que eu posso abençoar? Não é a maneira certa de eu abençoar uma pessoa que não é obediente. Ela vai me desobedecer cada vez mais. É igual pegar um endividado que fica lá, só dinheiro, você já viu isso? Você dá, ele nunca sai da dívida. Porque ele não fecha a brecha, ele não busca mudança. Ele perdeu o senso da administração, está totalmente afogado. Não é assim que se ajuda. A gente não vai deixar morrer de fome, mas não é assim que se ajuda. Eu já vi pessoas que você pega falando: eu estou endividado. Você vai lá, deu ajuda, eu mesmo já vi isso. Aí eu falo: poxa, a pessoa pegasse um ônibus, foi pegar Uber. Falo, aí não vai dar. Aí você escuta gente chegando: não faz isso, não faz aquilo. Não só isso, eu já vi gente, irmãos, que foi lá e comprou casaco de 300 pau endividado, pedindo ajuda. Eu falei: não acredito. Isso é a pessoa que não tira esse impedimento, é insubmissa. Ela não consegue obedecer. E isto é pecado. Quem cometeu isso? Satanás, lá nos céus. Quando ele ficou insubmisso, ele ficou rebelde. Quando ele ficou rebelde, ele ficou desobediente. Ele começou a aprontar, ele começou a contaminar e foi expulso dos céus. E ele desceu na criação de Deus, que sou eu e você, para falar: eu também vou contaminar eles. Mas graças a Deus que temos o Senhor e a sua misericórdia e benevolência, que é um Deus que ainda acredita em nós, não desiste de nós, e que está prontinho a nos abençoar, e que deu até a vida do seu único filho para nos salvar, para pagar os pecados, foi a forma que ele fez para não irar, mas para dar como aliança e promessa de um resgate de nossas vidas. E ele acredita que você pode obedecer. Por isso na Bíblia tivemos homens que erraram, mas homens que prevaleceram o quê? Apesar das marcas e por natureza pecaminosa, a gente enxergar mais defeitos, mas vemos virtudes em Abraão, em Moisés, em Davi, em tantos outros homens que cometeram seus erros, mas eles tiveram um coração que agradaram ao Senhor, porque se humilharam do seu pecado, se converteram, assumiram as consequências, e Deus os capacitou a passar por elas e os abençoou. Amém, irmãos?
Moisés, um grande papel que esse homem teve. Você acha que ele não se irava com o povo? Lógico, apesar dele se irar, ele mesmo que chutava os baldes, mas chegava diante de Deus e falou: Senhor, poupa lá, eu sei que é difícil, se eu estou assim, imagina o Senhor, mas poupa eles, Pai. E Deus vinha e falava: tá bom, por causa de você vou. Até uma hora que Deus falou: agora não, chegou, agora vai, você divide lá porque agora vai terminar. Deus, Ele é justiça, Ele é muito benevolente. Agora, para Deus fazer isso, quanto tempo Ele não aturou? Deus nos dá a chance, irmãos, e hoje a chance é nós nos humilharmos, nós reconhecermos os impedimentos, para tirar esses impedimentos, termos força de jogar hoje aqui no altar, deixar nas mãos de Deus, e falar: Senhor, eu não quero viver mais deste jeito, amém? Onde você tem que consertar? Aonde dói em você? Não é? Projetos de vidas, por exemplo, que a gente fez esse ano, eu estava vendo ali, eu falei: meu Deus, graças ao Senhor que esse ano foi mais de jejum na minha vida, porque eu estabeleci algo. Não é fácil, lutas vêm, você se propõe a buscar a Deus, vem luta, com certeza vem, tudo quanto é lugar, não é? Mas o que a gente precisa mudar? O que pode estar impedindo a gente de abençoar? Às vezes tem pessoas que é acomodada, Deus quer abençoar, mas ela está acomodada demais. Não é? Tem pessoas que sabem que tem que fazer aliança, tem pessoas que sabem que tem que consertar aquele negócio, não está consertando. Como que Deus pode? Deus tem te sustentado pela misericórdia dEle, mas Ele está dando chance, e às vezes ficam coisas que você pode estar sofrendo, tendo problema, porque essa brecha está aberta. Esse empecilho causou uma brecha na tua muralha, no teu derredor, aonde está entrando algo que quer te destruir. O inimigo quer fazer isso, mas que nessa noite, pelo poder da palavra de Deus, você ouvindo isso, nesta noite, se posicionando, aí sim, você vai dar motivos para que Deus entre com o teu poder, entre com o poder dele, e que você feche essa brecha e o inimigo vai bater em retirada. Amém? Porque o inimigo é acusador, irmãos. Enquanto a gente tem arrependimento, ele vai ficar acusando. Mesmo sem ter, ele ainda quer jogar coisa na nossa vida. Mas o Senhor, Ele nos justifica. Nós temos um advogado que é fiel se nós erramos. E se nós pecamos, Ele está para julgar, para advogar nossa causa e perdoar os nossos pecados. Para que nesses pecados nós não sejamos impedidos de bênção, mas sim, o nosso canal esteja aberto para o fluir de Deus. E é o que Deus quer fazer com muita gente, é o que Deus quer fazer. Ele passa os olhos, ainda está passando, Ele ainda procura de todos os cantos da terra as pessoas que têm um coração contrito e quebrantado, as pessoas que o amem, as pessoas que o sirvam, não pelo que Ele faz, mas também pelo que Ele é, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que está pronto a te abençoar, um Deus que, quando o povo se converteu, quando o povo se endireitou, o Senhor fez eles vencerem guerras no meio do deserto. O Senhor sustentou, por causa da fidelidade de Moisés, por causa do quebrantamento e da promessa que Deus deu. Ele não vai quebrar, mas tem coisas que, veja só, se a gente analisar um povo no deserto, por exemplo, que não se humilhou, esse povo passou, não é? Mesmo sendo alimentado, mas passou com dificuldade. A dificuldade quem criou foi Deus? Não, eles. Por quê? Não reconheciam uma coluna que estava ali o tempo todo, de dia e de noite. Não reconhecia quando Deus abriu águas, era só coisa momentânea para matar aquela sede olhando para o seu próprio umbigo, para aquele momento. Depois já logo vinham as necessidades, já logo abria a boca para reclamar. Então esse povo tinha que tirar impedimentos da vida deles, que era murmuração, que era incredulidade. E até Moisés mostrou o caminho, falou: vocês não querem ouvir Deus? Busca, eu vou falar. Deus se manifestou e colocou a voz dele para falar com o povo. Ninguém aguentou. Por quê? Porque não estavam preparados, buscando ao Senhor, santificados para ouvir a Deus como Moisés estava. Igreja, o Senhor quer que você escute a voz dele, amém? Aleluia. E quem está escutando, porque é o Senhor que está, através desta mensagem de ensino, vai tocando no teu coração, para que você não entre o ano mais uma vez com as bênçãos presas. E o ano não acabou, ainda pode acontecer milagres na sua vida, amém?
ainda Deus pode resolver essa questão que você está buscando. Amém? Seja quais for, querido, em âmbito, para falar de âmbito material, primeiro espiritual. Pessoas que não se acertam ministerialmente, tem problema aqui, parece que é uma coisa que segue, não dá certo aqui, não dá certo lá, pula para cá, pula, aqui está melhor, depois começa a perguntar, vê problema, vê aquilo, vê isso, vê aquilo. Onde está o problema, hein? Nada mais presta. Você entende? Nós temos que fazer essas perguntas. Ou o mundo virou tudo, está tudo errado, e Deus também, só eu estou certo. Não é possível. Porque Deus quer que no lugar onde você esteja, e Ele te plantar, você tiver plantado, onde for o lugar que você está plantado, é para você prosperar. Amém? É para você ser abençoado e abençoar. Não é só ser abençoado, não me dá, mas abençoar também. Deus quer te usar. Deus quer fazer você um mestre de palavra, de ensino. Deus quer a tua casa abençoada. Começa primeiro em casa. Está com questões difíceis, está com filhos rebeldes, Deus pode mudar? Pode mudar. Mas nós precisamos ser aquele que busca ao Senhor. Porque é como a palavra de Deus fala, eis que eu passo dos céus os meus olhos sobre a terra e busco um que esteja me buscando. Deus achou Noé. Achou graça em Noé quando ele quis destruir tudo, porque todo mundo se desviou. Amém, irmãos? E isso eu lembro muito numa época que, como eu fui de idas e vindas dentro da igreja, quando eu me desviei, quando saí, minha casa toda fora. De repente, quando eu voltei, era um que estava buscando. Deus começou a trazer um por um. Foi com luta, foi com coisas, mas começou a trazer um por um. Amém? Porque Ele quer que você esteja com o coração desimpedido para buscar Ele. Ele fala, vem com impedimento, mas Ele vai te falar, ó, tá aqui, é igual você vai no médico, doutor, eu estou com isto aqui, está acontecendo isto, vamos fazer um exame? Vamos, você tem exame para isso, para detectar, para saber onde é, e Deus já te examinou, sabe onde é, Ele vai te mostrar, fala, é aqui, quer mudar? Faça isso. Você quer fazer? Se a gente não faz o que o médico colocar na nossa vida, não é? Isso o médico mesmo, tá? Mas assim, que acerta as coisas e fala, faz assim, faz desse jeito. É que nem esses dias eu até estava vendo, né, uns áudios aí, estava falando exatamente isso, falando, não adianta eu me malhar em academia e não fechar a boca. Verdade. Você pode resolver alguns problemas de muscular, mas o exame de sangue vai te dar tudo, colesterol alto, diabetes, pressão, aquele negócio todo. Não adianta, eu tenho que fechar a boca, carro-chefe é a boca. Não é? E aqui o carro-chefe é a palavra de Deus. Não adianta reteté, muito falatório, uma palavra animadora, que aqui não é desanimadora, mas é uma palavra animadora, não é? A gente precisa reconhecer os nossos atos, para que as bênçãos sejam legalizadas na nossa vida. Deus quer fazer muito mais em nós. Deus quer realizar esse desejo, esse sonho na vida de cada um de vocês, sim, quer, hoje. Deus não quis deixar de abençoar a gente, nunca. Deus já fala e prova isso, ele fala, não sou eu não sou filho de homem para que minta e se arrependa. Ele fala isso em questão da sua palavra e suas promessas, porque Ele é justo, Ele é amor, Ele não vai mudar, e o que Ele promete, Ele cumpre. A questão é, nós vamos cumprir o que Ele está falando? Essa é a questão. Nós temos que aprender a nos perguntar. Quando a Bíblia em 1 Coríntios fala, lá da Santa Ceia, e o apóstolo Paulo fala, examine-se pois o homem, nós nos examinamos? Ou nós fazemos vistas grossas? Porque não dá. Você entende como é que Deus pode querer abençoar? Eu dou vários exemplos da minha vida, porque nós tínhamos uma época, eu amava carro, né? Assim, hoje eu gosto de carro tudo, mas assim, mas não tenho mais coração como eu tinha antes. Mas eu peguei um Fuscão na época, tal. Eu era doente com aquele carro. Não podia ter uma gotinha de sujeira que eu parava no posto para lavar. Os caras até bateram a aposta uma vez, que eu passava aqui no posto da João 23, sabe, na Vila Formosa? Tem vários postos de gasolina, tinha um lá, acho que é um Ipiranga, um Shell. Eu passava lá com o Fusquinha, ele era um verde metálico, roda de alumínio, chamava atenção mesmo, para-choque, tudo, o pessoal todo ficava olhando. Aí eu vinha com ele lá, tal. Aí eu passava no posto, ele dava aquela duchinha, na época, né, igual essas hoje aí, 10 contos você dá aí e tal, né, mas na época era R$1, né. Aí eu passava lá, aí eu voltei, aí uma vez eu falei assim, eu não vou, porque toda vez eu parava para lavar, toda vez, os caras falam, toda vez que esse cara passa aqui, e eu não saquei, eu percebi depois, porque eu vi isso aí, da seguinte forma, eu passei, fui subindo, né, vindo aqui para sentido centro, subi lá, João 23, e passei pelo poço,
E os caras estavam olhando, eu olhei assim, eu vi que eles olhou. Aí eles só estavam olhando. Aí quando eu passei, fui embora, olhei no retrovisor. Aí os caras estavam meio assim. Aí eu peguei e falei assim, né? E eu fui lá, eu falei, eu vou lavar o carro. Gente, não precisava, eu voltei com o carro. Quando eu cheguei com o carro, que eu entrei, eu só vi um olho da pessoa, tá vendo? Me dá, me dá, me dá. Eu olhei, não tinha ninguém no posto, não tinha ninguém mesmo. Eles bateram a aposta se eu não ia lavar o carro naquele dia. Porque eu passava, toda vez lá eu lavava o carro, às vezes sem necessidade, irmão. Uma gotinha de sujeira eu ia lavar só para manter o carro. Para quê? Porque eu gostava. Olha a minha intenção, vou ser sincero. Era assim, eu gostava, nossa, eu me orgulhava com o carro todo limpo, e o pessoal olhando, falava, olha mesmo, carrão, né, tal, bonitão. E outras intenções, né, meninada, moçada aí e tal. Vamos, pisa no carro, olha, tem potência. Oh, para que eu ter um carro desse? Você acha que aí eu vou pedir para Deus me dar uma Ferrari? Você já imaginou onde eu vou parar? Não dá, irmão. Para ter uma Ferrari precisa ser muito equilíbrio. Não que Deus não queira dar uma Ferrari, que Ele dá. Permite isso. Não vejo problema nenhum. Desde que você saiba para que você tem aquilo. Deu para entender ou não? Amém, irmão? Você está entendendo? Então, eu aprendi a seguinte oração. E, aliás, eu fazia ela muito cedo. Mas eu não dava conta, depois eu acabei esquecendo. Porque o orgulho e a distância de Deus nos deixa esquecer e nem lembrar dessas coisas. Mas eu falava assim, eu nunca me dê nada do que eu possa perder a tua presença. E até hoje eu peço isso. E eu falo assim, quando a porta se fecha, que eu estava, às vezes, nós somos ser humano, nós sentimos, nós temos sentimentos, Deus também tem. Ele sabe do nosso desejo. E às vezes tem coisas que eu quero tanto e Deus fecha a porta. Mas eu falo assim, posso não entender, tá bom, mas seja feita a tua vontade. E passa, não vou ficar desanimado, ou por isso, não. Sabe o que eu quero hoje, irmãos? Eu quero ter condições de poder fazer a obra de Deus. Amém? Eu quero. Sim, eu quero. Oxe, aleluia. Porque ver você abençoado é o meu prazer. Amém? Ver você abençoado é o meu prazer. E se eu creio que esse prazer, a Bíblia fala que se pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele ouve e concede, está lá em 1 João. E Ele fala que Ele concede o desejo dos nossos corações. Então é pedir segundo a vontade dEle. E para isso Deus vai me abençoar. Salomão não fez isso? Quando Deus apareceu para ele, ele falou, o que você quer, Salomão, que eu faça para você? E Salomão falou, o quê? Necessidade do povo. Por quê? Se humilhou, orou, falou com Deus, buscou, se converteu dos seus maus caminhos. Quando faz isso, Deus se manifesta, irmão. Deus se manifesta, dá para entender? Deus se manifesta. Submissão. Mas quando ele não era submisso a Deus, que ele deixava de ser submisso, ficava insubmisso, a corda apertava. Foi assim também com Davi. Quando Davi fez vista grossa no pecado dele, por 2, 3 vezes que ele já fez isso, aí a coisa ficou feia. Aí tome consequência daquilo. Mas é melhor você ser perdoado e passar nessa consequência com o perdão do que sem o perdão. Aí é horrível. Sem o perdão é horrível. Mas com o perdão, glória a Jesus. Amém, irmãos? Está entendendo? Porque Deus quer te abençoar. Eu sei que o Senhor quer. E é isso que eu orava. O Senhor falou, eu quero abençoar. Eu quero ainda esse ano fazer bênçãos grandes na vida de cada um. E você vai poder testemunhar em nome de Jesus. Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso? Você vai poder encontrar essa paz, ter essa direção, poder se resolver mesmo. Porque quando, irmãos, tem empecilho que a gente não resolve, nosso coração fica atribulado. Quando a Bíblia fala que salário do pecado é morte, para pensar. A gente só pensa assim, vai morrer. Mas vai nos matando aos poucos, porque você viver com o peso do problema, e você buscar não conseguir, ver Provérbios 13, 20, acho que vai falar isso, que o desejo não concedido do coração é uma frustração enorme. Eu estou resumindo a minha palavra, mas fala isso, o desejo não concedido nos frustra, e Deus não quer que você viva frustrado, Deus quer que você viva abençoado, realizado. Mesmo que você tenha a mente de Cristo, a mente curada, nós precisamos ser curados de mente, precisamos ter entendimento, porque quando Deus fala para você, igual o pai com o filho, fala, filho, essa porta não vou abrir para você, mas pai, eu queria tanto isso aqui, mas essa eu não vou te abrir, ainda não é momento, filho, mas pai, eu quero, eu insisto, e a gente não fica bravo, né? Mas faz um bico, às vezes fica bravo, mas fala assim, seja feita mesmo a sua vontade, está certo, o Senhor é um Pai poderoso, saber entender aquilo, porque se Deus fechou aquela, outra melhor Ele vai te abrir, ou aquela Ele vai te abrir no tempo certo,
Não é o momento ainda. Davi, quando foi ungido, não é? Era um jovem, praticamente uma criança. Mas ele assumiu o reino na hora? Não, Deus só ungiu. A hora de assumir foi mostrada depois. Primeiro, ele teve que ser tratado, ele teve que passar por muita coisa. E Deus vai nos tratar, irmão, nos capacitar a esta bênção em nome de Jesus. E a melhor delas é aquela que, se nós estivermos bem, próspero na alma, vai próspero as demais coisas. Nossa casa, a gente vai sofrer os terremotos, mas é uma casa firme. Você acha que uma casa que a esposa é submissa? Eu vejo isso na minha casa. Quando a gente passa uns temporais, não é fácil. Tem hora que, às vezes, surgem momentos que você, opa, me perdoa, eu pisei na bola com isso. Uns dias atrás mesmo eu cheguei, comecei a dar umas faladas altas lá. Aí eu vi minha esposa, até domingo eu falei, né, quando o pastor pregou aqui, eu falei, Deus vai amansar o leão lá em casa. Eu falei, deve estar dando graças a Deus, porque o leão aqui quis dar uns rugidos fortes, mas eu volto, eu falo, me perdoa. Esquenta a cabeça, eu sei que eu pisei, a pressão é fogo, mas a gente tem que vigiar. Mas o bonito de tudo isso é quando você reconhece, você fecha a porta. Amém? Será que tem marido? Não responda para mim. Tem marido? Tem gente casada aqui que sabe fazer isso? Pedir perdão, reconhecer os filhos que estão aqui? Sabe reconhecer seus pais? Sabe onde pisa na bola? Coisa feia. Nossa, como foi irritante assim, feio, dói os ouvidos. Hoje nessa geração está até difícil, porque uma vez eu tive um amigo, nessa época que era muito rebelde, ele chegava e falava, eu mando minha mãe mesmo para aquele lugar. Eu falei, meu Deus, cara, eu não posso fazer isso. Ainda falei assim para ele, porque você é trouxa, começa a falar que ela não faz. Eu falei, sabe qual é o seu problema? Que você não apanhou. Minha mãe é aquelas baianas retadas. Vai responder para ela. Né? Meu pai é a regra do 3, meus filhos conhecem que é a regra do 3, eu passei isso, porque foi desde cedo. Amém? Agora, irmãos, mesmo que tem filhos aqui com mais idade, hoje a palavra de Deus, ela transforma a sua vida. Da mesma forma, os pais, respeito pelos seus filhos, né? Quando a Bíblia fala, não irriteis, para que eles não se desanimem, a Bíblia está falando, ensina eles os caminhos, não é? A Bíblia fala, não faça coisas que, não deixe de dar o ensino, porque quando eles não recebem o ensino de casa, quando eles não recebem filho, é assim, que você corrige, disciplina, você anima eles. Quando você não faz isso, eles ficam desanimados, não sabem ouvir um não lá fora, e o mundo vai querer ensinar da maneira do mundo, que nós estamos vendo aí, não tem educação. Você está vendo hoje um homem chegar e dar mulher? Vê essa geração de hoje, ele sabe chegar a dar uma flor para uma mulher hoje? Hoje o papo, a balada é outra, mina, tu é boa, não sei o que, tal, abraço, já chega com insinuações sexuais e vão embora. Tudo é cama, não é? Não tem mais aquele amor, respeito. Você vê até, não que eu não escuto, eu não sou assim, sabe, não curto isso, porque a minha vida mudou em questão a essas coisas, mas em comparação de a música romântica, você vê que o próprio ímpio grita isso. Não está tendo. Não é verdade, irmã? Irmã, sabe dizer, não é, irmã? Daquelas letras que ainda pelo menos falava de amor. A pessoa é consagrada nos seus santos lá, mas elas falavam de amor. Isso que eu estou querendo dizer, estou querendo enfatizar isso. Hoje, umas músicas que misericórdia. Não. Outro dia eu vi um funk, irmão, meus filhos gostam de... na televisão, uma mulher lá dançando um funk e cantando, eu vou quebrar o seu coração, de que jeito? Com as nádegas no chão, Eu falei, eu nunca vi quebrar coração com traseirada no chão. A música era isso. E hoje, tudo doido essas coisas aí, irmão, não tem mais o romantismo, não tem mais. Roberto Carlos, essas épocas de música, isso é da época que, vixe, você pode ver que o público não é nem jovem de hoje, é pouquíssimos. Então, é isso. E as músicas falam do que hoje? Pornografia, drogas, mentiras,
outro dia eu escutei até uma música falando assim, esses papos de igreja, amar o próximo, não tem amor por mulher, tem cama com mulher, é o que ela entende, o amor é a cama da mulher, desse jeito. Eu falei assim, como é que você pode, irmãos? Então, toma cuidado, tá, jovens? Isso é impedimento. Se você escuta uma coisa dessa, tá aqui fazendo isso e curte essa parada aí, então você não está curtindo a igreja, você não está curtindo as bênçãos de Deus. Qualquer um de nós, toma cuidado com o que você escuta, tá? Cuidado, amém, irmãos? Tá? Então, quebrando impedimentos dessa insubmissão, isso é coisa terrível. Então, ser submisso vai te dar bênçãos, conversão, não é? Reconhecimento, conversão, e Deus vai abençoar. E aí fala, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores. E aqui ele está falando em questão carnal, em questão de pessoas, segundo a carne, não servindo sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza do coração, temendo ao Senhor. Por que ele está falando isso? É interessante, né? Porque é aquilo que eu falei, se nós não fazemos isso com uma característica nossa de amor mesmo a Deus, não é? Nós estamos sendo falsos. Tem que ser aquela pessoa vigiada, né? Só faz na vista, apareceu, né? Opa, olha o pastor, olha o chefe, deixa eu voltar, estava lá conversando, vamos trabalhar, não é? Então Deus não se agrada disso. Continue, honre, porque como que o chefe ou o Senhor pode te dar algo melhor se nós não estamos sobre vigilância, se nós não fazemos isso como uma característica nossa de honrar. Isso é honra, não é? Não necessariamente ser vigiado. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor. Então, amar a esposa, ser submisso, respeitoso, obediência, não é? Tudo no meu trabalho, aqui está falando tudo, tudo é tudo, tudo dentro da igreja, tudo com o seu dinheiro, tudo que você gasta, tudo, fazei de todo o coração como para o Senhor. Porque, irmãos, a partir do momento que você é fiel com Deus, tudo o seu trabalho, ele é santo, o dinheiro que você recebe, ele é santo, e Deus vai multiplicar, Deus vai abençoar. Então gaste naquilo que é certo, gaste naquilo que é necessário, não gaste naquilo que não é pão. Quando a Bíblia coloca isso, gastar é aquilo que não é pão, não é? Então tem gente que compra coisas, não estou falando nem de vícios, mas que compra outras coisas que não é necessário e passa fome, troca o pão, se endivida. Não faça isso, seja um bom administrador, porque senão também Deus não vai poder te abençoar bem financeiramente, ok? Tá? Quebrando esses empecilhos. Então a gente tem que estar ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Cristo, o Senhor é que estáis servindo. Todo esse ato nós recebemos de herança, não é? A recompensa de Deus significa as bênçãos, e você vai ser recompensado. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você em nome de Jesus para quebrar os impedimentos. Mas que impedimento você detectou nessa noite? Aí é com você. Que impedimento? Durante essa fala, durante essa palavra, o que você detectou que você precisa mudar? Irmãos, mudança dói. Mudanças paga, preço paga. Tem gente que tem medo de mudança, porque sabe que vai pagar preço, vai ter consequências, não é? Mas Deus, Ele está aqui para te capacitar, em nome de Jesus. O Senhor quer que você seja muito abençoado esse ano, Ele quer desimpedir a bênção. Às vezes você está com algo mesmo impedido, e isso é você com Deus. A fala está aqui exatamente para poder levar nós a edificação na palavra, ao ensino, porque Jesus fazia os milagres, como nós vimos, mas Ele ensinava, por isso que muitos não conseguiam andar com Ele, não, os mais, muitos só pegavam, enquanto pegava a bênção, depois caía fora. Mas a palavra, quando Jesus trazia, era do ensino, levando a gente a ter bênçãos que nos enriquecem e não acrescentam dores. Amém, irmãos? E é isso que o Senhor quer fazer nessa noite, quebrando esse impedimento, a insubmissão, de obedecer à voz do nosso Deus com tudo que Ele está falando hoje aqui, com tudo que está sendo colocado hoje. Aonde está o impedimento? Amém? Falta de perdão, mágoa, isso aí a gente costuma falar aqui, isso é
é uma ferida, é uma ferida, às vezes é algemada, né? Porque a pessoa quer andar, mas trava lá. A gente precisa liberar os perdões, liberar essa mágoa, perdoar, esquecer isso. Porque se Deus nos perdoa, Ele mesmo, Ele nem fica preso a isso. E Ele fala, perdoa. Não é? Aquela prostituta, Maria Madalena, ela começou a ser abençoada. Teve que viver com umas consequências, teve. Mas muitos se admiraram também. Que ela não fazia mais o que ela estava fazendo. Que ela cuidou das coisas de Jesus. Que ela buscou em primeiro lugar o reino de Deus. E que proveu todo o sustento dela de uma outra maneira, sem precisar vender o seu corpo. Aleluia. Deus quer mudar a sua história e a minha. Você quer receber o novo de Deus? Em nome de Jesus, irmãos. Vamos tirar os impedimentos, vamos? Põe as mãos no seu coração. Não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu vou orar. E que você nessa noite possa falar, mesmo com dificuldade. Vou te dar uma dica. Tinha muitas coisas que eu teimei, e eu falei, isso eu não aceito, isso foi meu. Então, só que enquanto eu não aceitei, Deus travou. Eu falo, Senhor, eu posso não aceitar, mas fala de coração. Deus tem que ver a intenção no teu coração. Não é para mim que você tem que falar. Por isso que eu nem vou te chamar aqui na frente. Uma coisa é você confessar e você querer chegar para mim como pastor e falar assim, olha, eu estou com isso, eu queria me libertar disto, nós vamos te ajudar. Amém? Mas uma coisa você tem oportunidade agora. Você precisa estar com o coração muito aberto. E deixa Deus fazer isso na sua vida. Libera o teu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Faz morada em mim, Senhor. Senhor, olha a tua igreja, o teu povo, Senhor, nessa noite. Nós queremos nos humilhar, Senhor, diante de impedimentos que detectamos nessa vida, o que cada um está colocando agora, Pai, falando, eu tenho esse impedimento aqui, eu preciso mudar isso. Meu Pai Santo e querido, Tu és um Deus que olha e conhece a intenção e toda a necessidade do nosso coração, meu Deus. Como o Senhor examinou Davi e falou, esse é um homem segundo o meu coração, porque há nele quebrantamento. Há nele um espírito contrito e quebrantado, na qual eu não vou desprezar. E o Senhor não vai desprezar nessa noite aquele que se quebrantar, Pai. Porque o Senhor está pronto para abençoar e desimpedir esta bênção, Pai. Está pronto a operar este milagre que cada um precisa, Senhor. Meu Deus, olha corações feridos, tristes, Pai. Corações, meu Deus, que têm sofrido, têm buscado ainda resposta, direção. Meu Deus, seja em que área for, nesta noite, em primeiro lugar, Pai, não dá para chegar pedindo, Senhor, me salva. Meu Deus, como nós pedimos, e o Senhor está salvando. Mas o Senhor está nos mostrando, fala, tira isto para que eu possa entrar. Tira este empecilho para que eu possa entrar. Beba da minha fonte, porque está aqui para beber. Aleluia, eu quero, aleluia, te levar na minha fonte. Aleluia. Cura, Senhor, as nossas vidas, Pai. Perdoa a nossa arrogância, a nossa avareza. Perdoa, Senhor, a nossa intolerância, Pai amado. Meu Deus, perdoa, Senhor, a nosso estresse, agitação, meu Deus, com tantas coisas que nos contaminam e isso nos faz pecar. Meu Deus, remove, Senhor, nesta noite a pedra do nosso coração, Senhor. Cura-nos da incredulidade, Pai. Cura-nos dessa insubmissão, Pai. Nossa vida e o mundo está aí fora para ver essa diferença de adoradores, porque os adoradores são submissos, são respeitosos, são obedientes, são amorosos, Pai. Por isso, tira essas atitudes da nossa vida, Senhor, que o Senhor remova, diante da nossa fala, da nossa atitude sincera, de coração que o Senhor vê, Pai, para que haja cura, Pai, haja cura nas enfermidades, Pai, haja cura, Senhor amado, na alma. Eu estou orando por cura na alma, Senhor. E as enfermidades, meu Pai, do pecado na alma, Senhor, que muitas vezes não alcançamos as nossas bênçãos por esta incredulidade, Senhor Jesus, por enfermidades de pecado na nossa alma, mas nós queremos nos limpar nesta noite, Senhor. Nós damos um passo a Ti, Senhor, confessando, confiando, orando, se convertendo, Pai, em nome de Jesus.
Eu oro para que haja paz nesta casa, nesta família. Eu oro para que haja, Senhor, a solução, meu Deus, diante deste problema que precisam, Senhor. As provisões que necessitam, Pai. Eu oro para esta cura, meu Pai, que necessita, Senhor, meu Pai. Ô Espírito Santo, abençoa, Pai. Abençoa, quebrando todos os impedimentos, Pai. Que nós estamos dando passo para isso, Pai. O primeiro passo é nosso, o agir é teu, Senhor. O agir é teu, o primeiro passo é nosso, o agir é teu. E se alguma pessoa com dificuldade de dar o primeiro passo, trata, Senhor, fortalece, Espírito Santo, porque é pela tua palavra, Senhor, nos deixa, Senhor, como mentes abertas, nuas diante de ti, Senhor, porque é a tua palavra que nos cura, Senhor. Afasta qualquer pensamento mal, Pai, em nome de Jesus. Qualquer investida do inimigo neste momento, Pai, de incredulidade nesta palavra, que caia por terra em nome de Jesus, para que o teu povo seja liberto, seja curado, desimpedido, e que este ano, em nome de Jesus, venha muitas bênçãos sobre a vida deles. Como eu tenho dito aqui, Senhor amado, falar que o ano acabou é nosso, é do homem, mas o ano não acabou para Deus. E agora sim, Pai, esse é falar por fé, o ano não acabou. Então há bênçãos, Pai, há bênçãos grandes, Pai, nas nossas vidas, Pai, de uma igreja fiel, adoradora, temente ao Senhor, que te agrade, Pai, e que nos momentos que passarem difíceis, meu Pai, mesmo na prova, vão te glorificar e provar a mão de Deus, o milagre do Senhor, e vão glorificar a Deus, Pai. Quebranta o coração para isso, Pai, quebranta o coração diante da tua palavra, Pai, e salva-nos, Pai, de uma geração má e perversa, dura de coração, Senhor. Tua igreja não seja assim conformista, Pai, em nome de Jesus. Salva os nossos jovens, Pai, dá graça no meio desta geração, Senhor, meu Deus, que está vivendo, Senhor, que estamos vivendo, o linguajar de hoje, Pai, a tua palavra nunca muda, Senhor, mas toca em cada coração e transforma, Pai, em nome de Jesus. Que haja passos, encontro com o Senhor, Pai, porque grande é a obra do Senhor nas nossas vidas, Pai. Grande é esta obra através do teu Filho Jesus, que nos chamou, Senhor, para sermos luz e sal desta terra, Pai. E através do nosso testemunho de vida, começando na nossa casa, na nossa família, muitos poderão ser alcançados, Pai, como pessoas respeitosas, obedientes, Pai, não rixosas, Pai, não murmurentas, Pai. Senhor, com palavras que edificam, Senhor, obedientes, Pai, pessoas serviçais, por amor, Pai, não por obrigação, mas por amor, Senhor. Meu Deus, muitos vão ser alcançados, Pai, muitos, há poder em todas essas atitudes, Pai, e vão ouvir a voz quando abrir a boca, Pai. Por isso eu abençoo cada um que é empresário também aqui, Senhor. Sejam bons empresários que respeitem seus servos, Pai, que façam justiça com eles, tanto os servos para os seus senhores, como o Senhor para os seus servos, porque a espada é de dois gumes, Pai, ela corta nos dois lados, Pai. Espírito Santo de Deus, que tudo, como diz a tua palavra, se nós fizermos o que é mal, colheremos o que é mal, mas se nós fizermos o que é bem, colheremos aquilo que é bom, Pai. Mesmo que o mal venha sobre nossas vidas, mas maior vai ser a fala, a posição, a tonalidade que teremos diante dos bens feitos do Senhor, Pai, nas nossas vidas, diante desses bens feitos que nós estamos fazendo de obediência e submissão, ou seja, Pai, de se humilhar, orar, buscar e se converter, Pai, porque aí vem a resposta do Senhor, é a tua promessa, Pai. Dá paz a estas vidas, abençoa, Senhor, e dá graça em nome de Jesus. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Glória a Jesus.